né? Lógico, né? Não isentando, né? Ali os professores, que vai contar, né? Vai ser a orientação deles, mas para ajudar vocês um tempo maior, né? Numa agilidade maior, né? Nós tivemos uma reunião na última sexta-feira e foi até dito, né? Que a partir de agora a gente vai, então, reduzir ali o conteúdo, né? Para não ficar uma coisa tão maçante, para não embolar com o trabalho, né? Eu sei que cada disciplina tem a sua atividade particular, contabilidade tem, matemática tem, né? Direito tem as atividades particulares, então para que isso não tumultue tudo em uma só, né? No gargalo, tudo de uma só semana, então a gente vai estar diminuindo tanto o conteúdo, né? Mas não é diminuir de deixar de passar a matéria, gente. Diminuiu a questão da cobrança de atividades, né? De temas ali, de coisas que for obrigatório, né? Todo mundo sabe que a nossa chamada ela é oferida ali pela lista de presença que o Boa Google noite, Meet, pessoal. ele... Boa noite, Edgar, tudo bem? Bem, graças a Deus, você. Joia. Nós sabemos que a gente busca a chamada de vocês ali com base, né, no relatório lá do Google Meet. Então, ou seja, as atividades que tiverem lá, né, que não forem obrigatórias, não for avaliativa, gente, é apenas para compensação, para prática, né, principalmente as de cálculo, né. Então, ou seja, o que conta mesmo como nota são as atividades avaliativas, né, é a que está lá. Igual hoje nós já temos uma atividade avaliativa valendo 1 ponto para entrega na semana que vem. É bem simples, é quase que um exercício, não tem muita coisa que se fazer. Nós vamos entrar nesse assunto hoje, né, os regimes de competência, regimes contábeis, né, e nós vamos entender como que é feito essas apurações ali pela competência, né, e quais são os detalhes sobre isso, beleza? Eu sei que, né, que alguns já devem estar enjoados, cansados aí, já pronto para terminar o período, mas calma lá, gente, tá quase lá, tá chegando. Falta pouco para a gente concluir aí, beleza? Deixa eu botar minha câmera aqui, disponibilizar a tela para vocês aí. A Luana e o Degar já falou que tá com sono. Aramis. Aramis. Acho que caiu a internet dele.
Voltou agora a internet dele lá. Provavelmente acabaram a energia. Pessoal, o Aramis me mandou mensagem aqui, disse que ele está sem conexão com a internet e pediu para a gente aguardar um instante. Aí ele vai Voltou? Pode atualizar jogar. aqui de acordo com o necessário. Voltou aqui, voltou agora a conexão dele, tá? Ah, show de bola. Pessoal, estão me escutando? Sim, Me perdoe aí, gente. Caiu, deve ter acontecido alguma coisa com o sinal, caiu o link, fiquei sem sinal, sem conexão. Por foi a isso que sua deu esse vizinha. delay aí na informação. Oi? Foi a sua vizinha. Minha vizinha, né? Ficou sem energia? Provavelmente, que tá tudo reiniciou os aparelhos todos lá. É, provavelmente deve ter caído, deve ter dado algum problema lá embaixo, por isso que eu fiquei sem conexão. Mas, galera, vamos lá. Né? O nosso tópico de hoje é um tópico breve, né? Típico de uma segunda-feira, mas importantíssimo para o nosso próximo assunto também, que nós vamos falar em próximas aulas, né? Deixa eu disponibilizar minha tela ali. Tiago, assim que aparecer a tela, você me confirma lá, por gentileza? Apareceu. Beleza, obrigado. Gente, então, olha lá. O nosso tópico de hoje, nosso tema de hoje, para dar sequência naquilo que nós já estávamos falando na aula passada, que é as operações envolvendo as contas de resultado, né? Sabemos ali que as contas de resultado são as contas de receitas, né? E despesas, né? Que envolvem ali toda a construção da nossa DRE, a demonstração do resultado do exercício, né? Essas contas de resultados, elas são responsáveis ali por demonstrar o espelho da empresa de como realmente está a apuração das receitas, como está o pagamento, né, a aprovação das despesas, assim como qualquer dentro de nossas casas, né, em qualquer lugar, nós sabemos que toda vez que a gente apura uma nova entrada de dinheiro, uma nova receita, é algo bacana, né? Quando a gente apura, quando chega uma receita, um dinheiro que a gente não está esperando, nossa, que bacana, que alegria, que ótimo, todo mundo adora. Agora, quando tem uma receita não provisionada, né, uma despesa não provisionada, né, ou uma despesa que você não esperava, né, algo assim, totalmente fora dos padrões que você imaginava, é algo, né, que realmente a gente não gosta, e realmente não gosta porque a gente não consegue cobrir, né? Então, ou seja, é o inverso. Quando temos uma receita sem a provisão, sem a expectativa, é uma alegria que só. Agora, quando nós temos, né, uma despesa que não está dentro dos padrões, é algo, né, que realmente ali mexe com nossos brios, né? Nós não gostamos desse tipo de situação. Então, por que, professor, falarmos disso? Nós temos aí a questão que é regime contábil, já ia falar um dos regimes, né? Regimes contábeis. Gente, quando nós tratamos de operações voltadas para, né, as contas de resultado, para as receitas e para as despesas, né, é algo interessante a gente falar do princípio, do momento em que elas ocorrem, né? Existem despesas que elas são geradas em um mês, o fato gerador aconteceu agora, em maio, mas o pagamento, a efetividade do pagamento vai acontecer no próximo mês. O que isso tem a ver com os regimes contábeis? É porque na hora de você fazer o registro dessa operação, existe todo um envolto, né? Existe toda uma questão que vai te facilitar, que vai te aprimorar o registro dessa referida despesa ou receita. Eu queria perguntar para o Ildegal ou para o Thiago, ou para quem quisesse responder, quando você apura uma receita, 30 dias lá de venda, né? Dentro dessa receita, você tem vendas que foram recebidas à vista,
ótimo, foi para o caixa, foi para a gaveta, mas a gente tem ali também algumas vendas, né, algumas vendas ali que ficaram a prazo, para daqui 30, 40, 50, 60 dias. E aí? Como que a gente faz, Edgar? Como é que é feita essa apuração dessa receita que foi vendida, você registrou ela no mês que ela aconteceu, mas o que acontece com esse dinheiro quando ele entra de novo? Você registra essa receita de novo? Como é que é isso? Saberia me dizer? Teria ideia? Aramis, deu uma cortadinha aqui, mas eu acho que eu consegui entender. Quando a gente faz a venda a prazo, né, eu não tenho a entrada no caixa, mas eu tenho a saída do meu estoque e eu tenho no passivo contas a receber em dinheiro, certo? E aí, no caso, seria no ativo, né? Isso, Contas a receber dinheiro. desculpa, no ativo, Isso, isso. isso. É um direito que você tem. E aí, gente, esse direito que nós temos, ele nos dá uma falsa impressão de que nós temos muito dinheiro, né? Porque, óbvio, como é conta, você vai registrar os valores, né? Entrou tanto isso, entrou aquilo, né? Você sabe que tem na gaveta, sabe que tem nos clientes a receber. Então, como que nós conseguimos, então, processar isso de forma ali realmente interessante, né? De uma forma que vai suprir as necessidades da empresa. Gente, venda, recebimento futuro, não é dinheiro líquido. Então, você não pode contar com ele. Ah, eu vou fazer um provisionamento de uma despesa contando com o recebimento dos clientes. Pode ser feito? Pode, porque existe uma escala, né? A gente sabe que o comércio, ele trabalha com o score, né? Que vai da letra A até a letra E, né, que qualifica o nível, né, qual o nível ali do nosso cliente, do qual a gente vende, do qual a gente trabalha. Então, o que acontece? Se eu estou lá contando com o recebimento de um cliente que possui um score D, provavelmente aquela minha despesa não vai ser paga, vai me gerar um passivo, né, oneroso, juros, multa, mora, e vai o quê? Vai aumentar a minha despesa. Então, o que isso tem a ver com a situação? Regra número 1, gente, nós não podemos, em hipótese nenhuma, contar com uma receita futura sem que ela realmente tenha sido registrada em caixa. Ué, professor, mas não tem lá a questão de você ter clientes a receber. Gente, mas o cliente a receber, o próprio nome diz, é dinheiro futuro. Você não tem certeza 100% que ele vai te pagar. Ah, mas eu vendo por meio de avalista, né, 4 avalistas, eu deixei a casa em garantia, o carro, ok, mas até que o dinheiro não entre na conta da empresa, não é garantia que você vai receber algo daquele tipo, daquele cliente. Ainda não é certeza, ainda não está realmente, né, impactando valores ali na conta da empresa. Por que disso? No finalzinho dos anos 90, comecinho dos anos 2000, muitas empresas faziam o seguinte, elas contavam com as receitas que elas ainda iriam receber, olha só que loucura, daí a 2, 3, 4 anos. No caso, nós não estamos contando com as despesas, e sim com as receitas. Porém, como não existia uma norma geral, né, não existia uma nacional que cuidava, né, desses impactos aí voltado para a contabilidade, então houve-se muitas discussões, até que chegamos lá na Lei 11.320, né, lá de 2007, que trata das convergências. Vocês já ouviram falar disso? O terceiro ainda não, mas eu vi. Oi? Uma dúvida aqui, pode ser talvez ser meio idiota, mas o cartão de crédito, ele entra nesse critério? Porque o cartão de crédito Entra nesse critério. a gente sabe que a empresa, a mantenedora do cartão, que paga todo mês o usuário lá, a empresa que está vendendo pelo cartão, né? E ela vai se Sim, encarregar de cobrar da outra pessoa. exatamente. A única forma, assim, Ela entra, Thiago, Uhum. ela entra e é um caso bem complexo. Quando você não tem um sistema, realmente um sistema bem integrado, né, que te dá informações apuradas, existe até uma conexão que eu esqueci o nome do programa, que o tipo de documento, né, que o banco tem que gerar para enviar para o sistema contábil ou administrativo da empresa para apurar isso. Por quê? As vendas de cartões de crédito, todos nós sabemos, e foi até bom o Thiago levantar isso agora, que fica fácil de entender. A maioria, acho que, não sei se 90% ou 80%,
é pelo cartão de crédito, parcelado. Mas e aí, professor? O cliente recebe na hora? Então, depende muito da administradora. Existe administradora que paga para você o crédito ali e te cobra um alto juro. Mas existe administradora que cobra o juro para vender para você utilizar a bandeira, mas você recebe em dias consecutivos ao pagamento da fatura. Porém, se o cliente pagar ou não pagar para a administradora, você recebe do mesmo jeito. Essa é a política de crédito, por isso que você paga para manter esse serviço ali. Só, Tiago, que o que acontece? Para que esse regime de apuração dessas receitas que vão cair ao longo do mês aconteça de forma, né, criteriosa, né, certinha, tem que haver uma interligação com o banco e o sistema contábil da empresa. Por quê, Tiago? Quando você fechar a venda, digamos, lá agora no Dia das Mães, né, fechou a venda lá no Dia das Mães, só que ela só vai começar a pagar o presente da mamãe daí 60, daí 90 dias, né? Então, ou seja, ela vendeu, igual o Ildegard falou, saiu do estoque, porém, você tem um direito para receber ainda. Mas, nesse caso, Thiago, é uma garantia muito grande. Quando você tem uma venda que respalda você ali, né, uma instituição bancária, né, e você já tá, a empresa já paga para manter esse serviço, é algo que você pode confiar, não diria 100%, né, Thiago, mas 90%, 98% você já pode ter certeza que vai receber aquele valor. Quando eu falo que a gente não pode se basear em vendas futuras, é o nosso famoso carnezinho. Quem aqui um dia já comprou no carnezinho? Thiago, já comprou no carnezinho? Sabe o que é carnezinho? Acho que uma vez ou duas, mas eu sei Acho que todo mundo, né? Uhum. O Mercadão, que tem. Eu ia brincar que uma época isso aí era febre, né? Febre. Supermercado, E por né? quê? Agora Aqui. vamos discutir, vamos provocar. E por que isso sumiu? Só um Por que, detalhe. Thiago, que sumiu o carnezinho? É pela questão do calote, né? Vamos dizer, pode ser bem claro, né? Uma forma bem direta. Porque todo mundo às vezes perdia o caderninho, levava o caderninho, às vezes igual minha avó contava, gastei o caderninho no supermercado, comprava, anotava ali, aí ficava por isso mesmo, entendeu? Ia muito pela confiança, às vezes, do próprio cliente. Aí se perdeu aquilo, sumiu, já era. Exatamente. E aí, gente, com base nessas informações ali da avó do Tiago, né, e do Ildegard, gente, o mundo evoluiu muito, né? Então, assim como as coisas evoluíram, os caloteiros também evoluíram. Então, ou seja, não dava para conseguir ali você ficar aguardando, esperando um calote acontecer. Então, ficou-se mais assim, interessante a empresa fazer o quê? Vou terceirizar a minha receita. Vou pagar ali para um banco, mas eu vou ter a certeza, né, quase que 100%, mas não é ainda, vou explicar para vocês por que não é. Na próxima aula a gente vai ter o caso da casa, né, que é da casa financeira, acho que todo mundo deve ter ouvido falar. Não é a situação, né, mas você pode sim receber, a certeza é maior. Tanto é que os bancos antecipam esses recebíveis. Os bancos possuem ferramentas, possuem ali dispositivos, linhas de crédito que possibilitam o recebimento desses recebíveis futuros. Mas então tá, professor. Digamos ali que o carnezinho foi extinto, né, por conta da questão da inadimplência alta, que é muito alta a inadimplência, mas e os cartões? Também não tem inadimplência? Tem, gente, tem. Hoje o Brasil, ele está, acho que no quinto lugar do ranking dos países que mais tem dívidas atrasadas no cartão de crédito. Por quê? Criou-se uma cultura brasileira de parcelar. Gente, essa parcela, essa compra parcelada no cartão, só existe aonde? No Brasil, gente. Eu não tenho registro de países que parcelam contas no cartão de crédito. Por quê? É uma facilidade. Isso já veio lá do cheque pré-datado. Você vende no cheque pré-datado? Gente, cheque pré-datado não existe. Existe cheque à vista. O cheque é uma ordem de pagamento. A gente paga para receber. Você emite o cheque e pede para a pessoa sacar no banco. É como se você autorizasse o banco tirar da sua conta, né? Hoje é uma coisa que está assim, está cada vez mais saindo de linha nos grandes centros, né? Está perdendo muita intensidade, né? Quase não se ouve falar em talonário de cheque, mas aqui ainda, né, nos interiores, né, que a gente tem muito aquela questão da política da boa vizinhança, de conhecer as pessoas e tal, nós temos, né, a gente sabe que trabalha-se muito com o talonário. Mas então, como que a gente faz para registrar essa venda que o Thiago comprou lá, o presente lá no Dia das Mães, lá em maio, mas vai pagar em junho?
pelos regimes contábeis. Eu vou registrar a entrada, né, ou seja, daquele fluxo de dinheiro futuro, ok, eu vou ter um controle disso. Vai ficar amarrado, juntamente com o documento, uma NSU. Para quem trabalha em banco sabe o que é uma NSU, que é um documento de serviço, né? Ou seja, um número de documento que vai interligar aquela operação do Tiago com a conta contábil. Então, ou seja, quando eu importar esse programa do banco, por isso que eu falo que é algo que precisa de muita, assim, o foco das nossas atenções, para entender o processo. Quando eu fizer a importação desse documento, eu vou ter a certeza que ele vai baixar a conta certa. Agora, a pergunta que não quer calar. Imagine se acontecer um erro. Isso pode danificar a estrutura ali de disponível da empresa? Muito, gente. Muito. Foi por esse motivo que no início dos anos 2000, muitas empresas vieram, né, a entrar no pedido ali de falência. Quebrar bancos no carnezinho, sim. No início ali dos anos 2000, existiam os bancos que faziam empréstimo para pagar no boleto, né? Os famosos veículos financiados naquele carnê gigante, né? Quem já teve um carnê daquele gigante? Eu já tive 2 carnês daquele. Jesus, Maria, José. Não Dorme tive com a não, mas gente eu já embaixo do vi travesseiro. alguns. Oi? Não tive, mas eu já vi alguns. De tão velho, até rasgava as últimas prestações, né? Aham. Porque, pensa, eram 5 anos, né? Então, gente, o banco mais que totalmente acreditava em você, naquilo ali mesmo, com a cara e com a coragem. Era tanta vontade de vender que precisava fazer desse jeito. Hoje, nós sabemos que é muito comum que o débito automático. Mudou, né? Hoje a garantia é maior, né? Então, não vai pagar não? CREO na sua conta. Enquanto você não depositar, a sua conta não deixa de ser negativa. E como que hoje tudo está amarrando na nossa conta corrente, tanto o salário, a receita e as despesas, tudo fica ali, é quase que impossível conseguir deixar a conta negativa por muito tempo. Né? A gente sabe que vai chegar a hora, o salário vai cair, vai cobrir, e aí vai ser uma engrenagem que fica girando. E o cheque Mas, enfim, especial comendo esses solto. regimes... Oi? Pode falar. E o cheque especial comendo solto. E o cheque especial comendo solto. E aí, quando o Tiago faz a pergunta, como que funciona isso para o cartão de crédito? Existe, você só vai registrar aquela receita quando aquele dinheiro parcelado cair na sua, quando realmente estiver na conta da empresa. Professor, mas no lançamento eu já faço o registro da receita. Você faz o registro porque ela ocorreu naquele momento. Mas você só vai ter o dinheiro físico na gaveta, só vai poder gastar ele, é como se ele ficasse bloqueado. Você só vai poder gastar ele quando você fizer a compensação via importação de dados ali cibernéticos que o banco fornece para o sistema contábil. Professor, isso é complexo? Nada, coisa mais simples do mundo. A importação é simples, o banco manda tudo bonitinho, e aí você só vai... Só que é lógico, né, gente? Tem que ter uma configuração. Precisa ter uma configuração da contabilidade com aquele arquivo que ela vai receber, senão não adianta. Tem que ser manual. Tem que digitar item por item nos extratos bancários. Olha que trabalheira, né? Mas acontece, tá? Existem alguns bancos ainda que não trabalham com esse formato. Acho que é o Banestes, ele não trabalha com formato FX. Ele não gera esse arquivo. Então, todos os lançamentos do extrato precisam ser digitados. Por quê? Para registrar aquela receita. Para que aquela receita entre na gaveta lá daquela empresa. Gente, isso é importantíssimo. Nós estamos falando de operações nas contas de resultado. E esse tipo de receita que o Thiago apontou, que o DH apontou, é importantíssimo, porque é o que mais tem nos dias de hoje. É o que mais acontece é vendas no cartão de crédito. Por exemplo, Thiago, outro exemplo muito comum. Com certeza, a Lima Info caminha para isso, ela já tem o débito em conta, né? Mas vai chegar um tempo que a Lima Info vai cansar e não vai ter mais boleto. Ou isso já aconteceu e eu não sei. Não, boleto ainda tem, né? Infelizmente ainda tem. Só que agora o cliente que imprime no site, né? Não tem mais Pois aquela é. entrega como era antigamente. É Pois meio é, que tá uma forma. evoluindo. Vai chegar um Vou, tempo. Oi? vou usar o exemplo aqui do meu provedor. Ele já não manda mais o boleto, só manda a linha digitável, né? Não vem Gente, boleto, não vem nada, só a linha digitável. Você já pega, copia da sua mensagem que você recebe e vai do débito automático direto. Ou você põe no débito automático, ou você pega a linha todo mês e vai lá e faz o pagamento. Não tem mais o boleto, só a linha digitável. gente,
Eu agora compartilhando aí, igual o Thiago falando que já não tem mais boleto também. Por que disso? Gente, custo, redução de despesa. Eles estão querendo o quê? Eliminar o custo com isso, a despesa com esse tipo de serviço, que dá despesa, gente, e é grande, altíssima. A né? minha já está em Pix. Por isso que eu ia falar. Quem aqui já que trabalha em contabilidade já viu como é que está saindo agora o DAS, do Simples Nacional? Você pode pagar com Pix, né? E eu tenho certeza que acho que o próximo tópico aí que o Thiago, lá, o pessoal da Lima Info vai evoluir, vai ser para isso, né? Por quê? É uma chave de comando que tem um custo baixíssimo, né? E por incrível que pareça, galera, esse tipo de comando já é utilizado lá fora há anos, e chegou agora no país. Quem aqui já está utilizando o Pix perfeitamente, para tudo? Bom, eu pessoalmente ainda não, mas várias empresas que a gente vende, que paga em débito, já está passando tudo o pagamento via Pix. Porque as TEDs, elas vão acabar, gente. Lógico, existe um limite de valor, eu não sei qual, né? Se alguém souber, compartilha aí. Mas nós sabemos que existe um limite de operação, né? De valor que você pode passar pelo Pix. Mas por que dessa chave de comando interativa? Pagamento em qualquer lugar. Só que para isso, dependemos do quê? De rede, né, gente? Sem rede, não tem nada, não funciona. Mas qual a intenção? É em deixar tudo interligado. Né, evitar o mínimo possível de idas aos bancos, aos caixas, não tem? Melhorar a maleabilidade. Hoje eu me assusto, que às vezes a gente está aqui, qualquer lugar que você vai, eu tenho o Pix. Antes era o PicPay, que era muito utilizado, né? Aí, de um tempo para cá, o Pix ficou como referência, né, de utilização. Por quê? Mais rápido, mais fácil, só o número de CPF, telefone, e-mail, ou uma ordem aleatória, você paga e você recebe. Mas, gente, toda essa evolução contábil, toda essa evolução de receitas e despesas, precisa de ter um controle, precisa de ter toda uma contabilização. E, às vezes, o sistema contábil, ele não consegue acompanhar todas essas mudanças. E é aí que acontece o choque de informações contábeis. Você deixa de apurar receitas, deixa de registrar despesas, o que vai causar um grande problema no momento de você gerar uma demonstração do resultado. A gente vai ver isso a fundo. Lê para mim ali, doutora Jádia. Tá comigo aí, Jádia? Jádia Piotto. Sim. Lê pra gente lá, dona Jádia. Vocês Tô estão me ouvindo? Perfeito. Da outra vez, meu microfone deu problema, por isso eu não consegui falar na aula. Sim, sem problemas. Liga não. Atenção. Durante o exercício social, a empresa pode pagar despesas incorridas no exercício anterior, pagar despesas incorridas no próximo exercício, ou ainda pagá-las antecipadamente. Isso é, aquelas cujos fatos geradores ocorrerão somente no exercício seguinte. Isso também ocorre com as receitas durante o exercício social. A empresa pode receber receitas que foram realizadas no exercício anterior, receber receitas que foram realizadas no próprio exercício e ainda pode receber receitas antecipadamente. Isso é, aquelas cujos fatos geradores ocorrerão somente no exercício seguinte. Show. Gente, olha só. Por que o ano contábil ele fica registrado entre 1 de janeiro a 31 de dezembro? Justamente para esse controle. Mas, como nós estamos entendendo essas variações por conta do regime, sabemos que algumas receitas e aquelas despesas que acontecem no dia 31, o fato gerador foi no dia 31 de dezembro, mas o pagamento só será em janeiro ou fevereiro. Então quer dizer que as despesas incorridas ou realizadas naquele período só vão ser reconhecidas no próximo ano? Será? A gente vai ver mais à frente ali. E as receitas? Será que a receita que eu vendi toda em dezembro e que o Thiago falou que passou tudo no cartão de crédito, de débito, né? O débito é 24 horas de crédito, eu só vou receber no próximo ano? Mas e aí, eu vou registrar essa receita só no ano que vem ou no momento que ela ocorre? É aí que a gente vai entrar nos seguintes tópicos ali, ó. Nós temos 2 regimes contábeis, né, ali, os principais para o nosso foco. Existe mais, mas a gente está falando desses 2 que vão ser importantes para que a gente dê sequência no estudo das operações, né, das contas de envolvendo as contas de resultado.
São eles o regime de caixa e o regime de competência, né? O que seria regime de caixa, Hildegard? Saberia me dizer? Fico na dúvida agora. Vou esperar Dúvida? a sua explicação. Show. Doutora Luana Professor, Escarda, sabe me dizer? Não? professor, Jádia? posso? Oi. Posso? É Oi. porque eu não lembro ao certo, mas o regime de caixa seria exatamente aquele que a empresa faria, onde ele só tiraria as entradas e as saídas, né? Receitas e as despesas. E o regime de competência já é aquele que já faz as provisões daqueles pagamentos que serão feitos, mesmo que sejam no futuro próximo. Não, não seria isso, pelo que eu me recordo da aula de contabilidade? Isso, mais ou menos por essa linha aí, mas eu entendi o que você quis dizer e é isso mesmo, só que agora você vai entender de uma forma mais clara, né? Gente, regime de caixa, nós já sabemos ali que é o quê? Ele acontece, olha lá, ó, pela apuração do resultado do exercício. Deve ser considerada todas as despesas pagas e todas as receitas recebidas no respectivo exercício, ou mês também, não tem problema, depende de como você está apurando, independentemente da data da ocorrência e de seus fatos geradores. Então, ou seja, o regime de caixa é aquele momento, é Fernanda, né? Se eu não me engano. É Fernanda que falou, não é isso? Ou Tainara? Isso mesmo, Fernanda. Isso, ó, tá vendo, Fernanda? Já decorei sua voz, hein? Foto memória da voz, hein? Vamos lá. Então, esse regime de caixa, Fernanda, ele é aquele mecanismo que vai te dar um documento, que vai te dar uma certeza, uma veracidade do momento em que ela está acontecendo ali e o caixa registrou, seja o pagamento ou seja ali a receita, independentemente da provisão, independentemente da data do pagamento. Ah, aconteceu hoje, ali, regime de caixa, paguei, né? Ou seja, não é pela competência. Competência é outra coisa que a gente vai ver logo mais à frente. Então, ou seja, o regime de caixa, você registra ali, você paga e você recebe no momento em que está acontecendo. Vamos supor que hoje o Hildegard, né, registrou uma alta venda de café recebidas hoje. Entrou no caixa da empresa dele hoje. Então, ou seja, está no caixa da empresa, já está lá, disponível, líquido, ele já pode pegar, já pode, né, utilizar o dinheiro para investimentos, pagar a conta, a mesma coisa para as contas, né? Então, ou seja, o regime de caixa que você pagou, tem saldo em caixa, registrou o pagamento, autenticou, gerou um documento, ok, tá liberado. Pode sim, então, fazer ali, autenticar o pagamento. Então, ou seja, o regime de caixa, ele é considerado todas as receitas e despesas recebidas no respectivo exercício. Esse exercício, nós estamos falando aqui de 12 meses. O livro fala com a gente com 12 meses, né? O OSNI, que é o livro que eu uso para trabalhar com vocês, ele fala no respectivo 12 meses, né? Ou seja, um ano. Mas, se a gente estiver estudando um intervalo de 30 dias, de 10 dias, 15 dias, é aquilo ali que a gente vai trabalhar. Regime de caixa de 30 dias, o que ele recebeu naquele período? Recebeu e pagou. Posso gerar um documento à parte? Claro que pode, né? Nem sempre os superiores de vocês, ou até mesmo vocês, vão solicitar ao departamento contábil e administrativo que gere essa informação durante o exercício. Vai acontecer de você querer de um mês, querer de uma quinzena. É necessário, precisa, é assim que funciona. Tá? Então, ou seja, isso eu quero que vocês fixem na cabeça. É todas as despesas e receitas que estão ali registradas, ou seja, já passou pelo caixa no mesmo exercício. Professor, que exercício? Mês, semana, dia. Ah, mas eu posso trabalhar com a métrica de um ano? Pode, melhor ainda. Mas se uma atividade, um exercício estiver lá dentro de só um mês, vai estar errado? Não, não vai estar errado, tá certo. Mas desde que esteja ali uma linha cronológica. Você não vai fazer um fato lá em 15 de dezembro e 10 de janeiro. Não. São declarações e informações totalmente diferentes. Uma despesa e uma receita não vai alterar o resultado de quem? Aquele DRE, que é o que nós estamos estudando afinco, né? Beleza? Beleza, Fernanda? Ficou claro?
Ficou assim, esse regime de caixa, inclusive, é muito comum nas igrejas, inclusive, na igreja que eu participo, inclusive a minha irmã que faz essa parte do regime de caixa, faz o livro Caixa todo mês, né? Nossa, que bacana! Sério, ela escreve manuscrito ou já é sistema contábil? Ela faz manuscrito, pelo menos as comunidades aqui de Santa Teresa, é todo manuscrito, e você entrega mensalmente lá na paróquia, aí que eles passam para o sistema da rede de Colatina. Nossa, que bacana! Eu não sabia que, assim, eu sabia que a igreja tinha contabilidade, mas o regime de caixa é para registrar as ofertas, né? É o dízimo, é tudo aquilo que entra na empresa. Seria isso, né? Porque é uma empresa, né? Isso Precisa do mesmo. CNPJ, tem tudo instalado. Bacana, interessante. Olha, que isso dá um trabalho bacana, hein, Fernanda? Nem Que fala, ideia professor. super legal que você me deu, hein? Nossa, e trabalhoso, às vezes dá alguma diferençazinha, a contadora puxa a orelha. É dor de cabeça todo mês. É, lógico. Por quê? Como é manual, ela com certeza vai pegar aquilo e vai transmitir para a Cefaz. Porque na Cefaz, quem trabalha em contabilidade sabe que existe o campo que a gente informa as páginas dos livros, os valores. E se não estiver batendo, gente, tem que fazer tudo de novo. Isso é chato, né, Fernanda? Para digitar isso tudo de novo, para escrever? Meu Deus! Nem fala. Quando eu estava nos meus primeiros anos de contabilidade, eu comecei, ainda era obrigatório para algumas empresas, né? O livro diário ser manual, aquela coisa toda. Gente, escrever tudo aquilo, item por item, só Jesus da causa. A mão chegava a doer. A gente rezava para quando tinha um estagiário para fazer isso para a gente, porque era muito cansativo, né? Mas era necessário, tinha que autenticar, tem que ficar registrado por 5 anos, né? Tem que fazer. Não tem o que, né, se contestar. Antigamente, existia um cargo na contabilidade chamado guarda-livros. Fernanda Knack, saberia me dizer por que ele existia? Nossa, professor. Seria justamente essa tarefa de passar as coisas a limpas e arquivar? Seria isso? Exatamente. O guarda-livros era aquele cara responsável por registrar isso aqui, tudo que a gente está falando. Vocês vão entender que esses regimes de caixa, de competência, eles vão ser importantes para dar vazão na informação que você vai colocar na DRE. Lembra que tudo que a gente fala, tudo que a gente faz, todos os lançamentos da DRE, né, contábeis, eles vão girar em torno de quê? Tudo da DRE, do balanço patrimonial, do conjunto das demonstrações contábeis. Nós vamos girar sempre em torno disso. Você, administrador, você, contador, não vai escapulir dessa temática. Em algum momento, então, que olhar uma DRE e saber entender, interpretar o que está acontecendo nela, independentemente da visão. Né? Ah, eu sou assistente, sou auxiliar. Gente, nós não precisamos, nós não temos que aprender algo novo simplesmente porque a gente trabalha com aquilo. Nós precisamos aprender algo novo porque nós estamos nos graduando. A gente está aumentando o nosso grau. Então, quando aumenta o nosso grau, o nosso índice ali, né, de sabedoria, de inteligência voltada para um determinado conteúdo tem que ser maior. Por isso, dessa diferença de regime de caixa e regime ali de competência. Tem diferença? Tem, vocês vão ver agora. Lê para mim lá, Fernanda, por gentileza. Regime de competência. O princípio da competência, e por ele serão consideradas na apuração do resultado do exercício, todas as despesas incorridas e todas as receitas realizadas no respectivo exercício, tenham ou não sido pagas ou recebidas. Não importa se as despesas ou receitas passaram pelo caixa, pagas ou recebidas. O que vale é a data da ocorrência dos respectivos fatos geradores. Fernanda Knack, fala para mim o que é um fato gerador, para a gente lembrar. Seria o fato gerador, seria o motivo, né? Por exemplo, o aluguel, ou seja, isso, gerador, pode continuar. O aluguel, então teria esse fato gerador, gerou, que é a conta aluguel. Seria mais ou menos isso? Excelente! Boa, menina, inteligente, hein? Lembrou direitinho. Isso mesmo, galera. O fato gerador é como se fosse isso que ela falou. É o momento, é a atitude que vai gerar a contabilização. Então, ou seja, é o efeito causa.
né? O aluguel eu paguei, teve um fato, gerou um documento, gerou um lançamento. Isso é um fato gerador. Para o regime da competência, e aí, meus queridos, alguns bancos, doutora Luana, doutora Cristiane, futuras gerentes do Banestes, né? Vocês precisam entender que para vocês, administradoras, vocês não vão aceitar, né? Ou, pelo menos eu tenho certeza que o Banestes não aceita as demonstrações ali com base no regime de competência. Por quê? Porque são baseados em dados futuros. Olha lá, despesas, no caso da despesa, bacana, porque você já provisiona o pagamento. Mas no caso da receita, não é legal. Dependendo do tipo de modalidade, de empresa do qual você trabalha, gente, você aceitar demonstrações contábeis ali apuradas pelo regime da competência é um risco muito grande. Você não sabe se vai receber aquele valor ainda para aquelas vendas. Você não tem uma certa garantia. Ah, professor, é o caso dos cartões de crédito. 80% da venda é garantida pela administradora. Ok, mas será que é uma administradora segura? Será que é a Visa, Master? Porque é as mais comuns, né? Visa, Master, American Express, são grandes detentoras, administradoras de crédito. Então, ou seja, remontam uma singularidade na hora de pagar o seu cliente com mais certeza. Agora, a gente tem uma nova bandeira, é Clube Mais, é Clube Gel, é tanta bandeira que está surgindo agora, Clube Gel, eu vi esses dias C e L, assim, era nova bandeira de crédito. É arriscado? Lógico que é arriscado. Você não conhece a procedência, você não sabe se aquela empresa realmente vai cumprir, você pode baixar o seu estoque. Por quê? Quem sai perdendo com tudo isso é o vendedor. Por quê? O estoque é baixado. Você registrou a receita, né? Tá lá, bonitinho, tá registrado. Porém, né? Só que só vai ter a certeza que vai cair daí 30, 15, 90 dias, se for pelo cartão de crédito. Então, nessa questão da competência, gente, é ao contrário. Uma registra no momento em que ocorre, a outra registra no momento, né, em que vai, né, realmente acontecer. Vamos dar um exemplo de regime de competência. Por exemplo, nós temos ali, todos os anos, né, os impostos, as despesas que vão vencer ali no final, em dezembro, né, ou seja, 1º de dezembro a 31 de dezembro, 30 dias ali comerciais, né? Nesse período, de 1º a 31 de dezembro, você tem um lapso temporal de 30 dias. Não se as despesas e as receitas, a maior parte das receitas de dezembro, não vão ser pelo caixa, vão ser venda a prazo, você vai cair na sua conta lá em, né, janeiro, fevereiro, março, assim também as despesas. Porém, no regime da competência, lá você tem as receitas e despesas que aconteceram em dezembro, são todas registradas ali, independentemente se o dinheiro ou se a dívida vai vencer, cair no outro mês. É uma das apurações mais utilizadas, mas em virtude da alta inadimplência, as instituições financeiras não estão optando por esse tipo de informação, e sim pelo regime de caixa. O que realmente está acontecendo na empresa? Aí agora o pessoal está assim, nossa, professor, mas então existe toda essa conversa entre a contabilidade e o banco? Claro, gente. Nós só conseguimos produzir informações para os bancos, para as financeiras, se a gente estiver conversando, senão não sai, não tem demonstrativo, não dá certo. Tem que ter comunicação direta com o banco e com o sistema contábil, para que a DRE, que é a principal demonstração contábil que os bancos exigem na hora de conceder um crédito, ou financeira, para ver a situação líquida da empresa. Se é por competência, vai ficar tudo lindo, né? Porque você tem ali umas receitas projetadas de dezembro. Dezembro vendeu 381 mil, né? Vamos botar lá. Pagou de despesa 280, ficou 100. Aí, ou seja, o resultado líquido ficou 50 mil. Porém, né, nós temos ali uma apuração pelo regime de competência, o que é muito utilizado, né? Ele apura por essa competência. Todas as despesas de dezembro, estou falando de impostos, galera, normalmente vão vencer com 30 dias, né? E as receitas a prazo também serão recebidas com 30 dias, ou 25, né? Depende de quando o cartão vira, né? Tem toda essa questão, mas aí é detalhes administrativos. Para nós,
é 30 dias, porque é o mês comercial. Então, ou seja, você vai ter 30 dias para pagar e 30 dias para receber. Só que na competência é como se você tivesse recebido em dezembro. Mesmo sabendo que quando o dinheiro cair lá em janeiro, o banco vai mandar esse relatório, né? Esse arquivo OFX, ele vai mandar isso para a contabilidade e ela vai fazer a comunicação e vai entender que aquela receita já foi, né, auferida lá no mês de dezembro. Professor, como é feito isso? Não tenho a mínima ideia. Só sei que o Alterdata, o ProSoft, né, o domínio, faz essa importação que é uma beleza. Dá erro? Às vezes dá por motivos de configuração. Mas quando está tudo configuradinho, bonitinho, ele recebe todos os dados e faz... Porque o que ele vai entender? O banco vai mandar para você que aquilo ali é de dezembro. Então, não tem como você errar. Agora, quando é manual, quando você digita, aí a coisa fica difícil. Por quê? Humano, né, gente? Dedo, né? Dedinho. Então, isso dificulta o processo ali de assertividade. Agora, quando já vem lá computadorizado, ele faz essa integração manual, automática. Quando nós vamos digitar as despesas e receitas ali, você pode estar cansado, porque é uma coisa repetitiva, enjoada de fazer. Você pode ir lá confundir e tá vendo que foi pago a despesa. A despesa foi paga em janeiro, mas, né, ela pertence ao quê? A dezembro. Aí você registra a competência em janeiro, sabendo que o documento vencia, né, seria lá competente a dezembro. Entenderam a diferença do regime de competência para o regime de caixa? Tiago de Oliveira, Ildegar, Fernanda? Entendi sim, professor. Sim, entendido. Natan, cadê o Natan? Não tá muito calado hoje, hein? Tô aqui. Cansado, né, Natan? Todo mundo cansado? Calma, gente, não vamos prolongar muito, não. Não quero prolongar nesse assunto, porque é mais teoria, mas a próxima aula a gente vai ter o case da casa. Quem aqui já ouviu falar da casa? Da casa financeira? Ildegar, Tiago, Natan, Se eu acho que comentou algumas aulas anteriores sobre isso. Ligadinho. Quem comentou? Eu, né? Foi. Você mesmo. Ligadinho. Por que eu quero trazer esse case para vocês para a sala de aula? Porque é uma empresa nossa, né? E eu vou mostrar para vocês o grande problema dessa apuração por competência, né? Ali vocês vão perceber que o que aconteceu com ela é triste, uma das grandes empresas promissoras, mas que, assim, não estou dizendo que isso aconteceu por isso. Não, gente, não é. Mas a forma com que era feita a análise e concessão de crédito era muito, assim, deliberada. Embora que nos últimos tempos eles estavam bem criteriosos, mas o problema financeiro das empresas, gente, ele não acontece da noite para o dia. É uma escala decadente, ano após ano, você vai decaindo. Você vai perdendo a estabilidade financeira da sua empresa. Quando chega um momento, não adianta mais você puxar a rédea. Você tem que começar a fechar a loja, mandar funcionário embora. E aí, né, a concorrência escuta, sente o cheiro, vai lá na sua demonstração, opa, né, a Fernanda Knack, ela é a CEO da casa e está projetando lá prejuízo, menos tanto de prejuízo, que é isso? E aí já fica de olho em quê? Comprar aquela empresa. É assim que o mercado de ações coligadas, incontroladas, eles vão é uma carnificina. Um pega o braço, um pega a perna, é desse jeito que acontece. E isso já acontece há muitos anos em todo o mundo, com todas as empresas. É efeito do capitalismo estrutural, que é quando você tem ali uma alta demanda de luta e crescimento pelos lucros excessivos. Lucro em cima de lucro, sem visar ali, né, a história, né, toda uma realidade que a empresa reportava. Às vezes, aí nós temos empresas até bacanas, né, que tinham um potencial bacana de crescer no país, mas, né, porque não tiveram uma análise contábil e administrativa adequada, acabaram decretando falência, entrando em um regime ali sem volta, né? Eu acho que pode adicionar nisso aí, mais a questão não só o regime tributário, tudo que vai, né, fazer ela crescer, mas eu acho que também é a questão da estruturação, né? Por onde começar e como começar fazendo o processo da forma correta, né? Porque às vezes a ideia é abrir a empresa,
né? Eu tenho tudo aquilo, análise contábil, tudo certinho, só que o processo para mim chegar no que eu estou disposto a entregar, esse não foi analisado direito, né? Porque às vezes essa é a parte mais fácil, porque eu entendo bem, né? E essa, dificilmente eu vou passar por uma análise, né? Eu vou passar por análise a etapa seguinte, né? Que geralmente é o que acontecia. E bacana o Hildegard fazer essa contribuição, porque, gente, vocês administradores, quem for seguir nessa área, é uma área brilhante. Vocês terão pessoas ao redor de vocês, vocês terão talentos, terão pessoas ali que vão estar, por meio das pessoas, vocês vão conseguir alcançar coisas gigantes na vida de vocês. Porém, não adianta querer abraçar o mundo sozinho, vocês vão precisar de pessoas que vão te auxiliar com isso. Os contadores também, né, vão precisar de pessoas à sua volta. Igual o Edgar falou, uma análise contábil. Gente, não adianta. Não adianta, vocês não conseguem fazer nada sem planejamento. Tem que ter toda uma estruturação. É como eu disse, uma empresa não quebra da noite para o dia. Lembra, Thiago? Lembra, Fernando, do caso Heron? Não foi da noite para o dia, né? Demorou quanto tempo para aquela empresa de todo aquele tamanho quebrar? Demora. Não é da noite para o dia. O processo, ele é longo e demasiado. E aí, quando você, acordei, é tarde demais. Você perdeu todo um patrimônio jurídico, empresarial, né, por falta de uma análise. Aí vem a questão. Nós, contadores, não podemos ser pessoas pacifistas. Eu vou cobrar mais barato do que a Fernanda para pegar o cliente dela. Ei! Começa a praticar a ética e começa a praticar também o valor ao seu trabalho. Não se venda por qualquer 300, 400 reais, né? Não é isso que vai pagar a sua conta. É o seu nome, é o seu registro. Eu já cansei de falar isso. Nós, profissionais da área empresarial, não precisamos ficar baixando preço de serviço para conseguir cliente. Nós precisamos entender isso aqui, entender isso aqui e conseguir. E outra, não basta entender, tem que entender e transmitir essa informação de caixa, competência, para o seu cliente de maneira o quê? Transparente. O cliente não gosta que a gente trata com ele com os termos técnicos, mas nós precisamos entender os termos técnicos, porque nós não vamos ser profissionais de porta de cozinha, nós vamos ser profissionais que vão lidar com outras pessoas, com bancários, né, com fornecedores, com pessoas que vão ter um índice de conhecimento maior do que o nosso. Então, a gente não precisa dominar, mas tem que saber o que é, pelo menos, né, para não passar vergonha, né? Às vezes, quantas e quantas vezes a gente vai para algum lugar, é o tema da nossa área, é alguma coisa, e a gente acaba ali ficando meio que perdido, né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Como nós moramos, assim, numa região, né, do interior, nós temos vários termos, várias gírias, diria assim, né? Abre aspas ali, nós tínhamos várias gírias que giram em torno da contabilidade. Um belo de um dia, eu e um colega de trabalho, eu estava no primeiro ou no segundo período, fui a Vitória para fazer uma capacitação. Na época era a implantação do sistema de NFCE, Nota Fiscal Eletrônica de Consumidor, quando começou aquela loucura toda. Fomos para Vitória, chegamos lá, aí tinha um conjunto de contadores e contadoras, aquele povo, né? Você olhava para eles assim, parecia que eles tinham 40 anos de contabilidade, né? Tinha uma lá que eu vou te contar. A bicha era super inteligente, né? Ela era gerente fiscal e era um treinamento para o departamento fiscal. Aí eles começaram a conversar em siglas contábeis. Como assim? Débito, crédito, o débito e crédito da contabilidade, estratificação fiscal. E eu e meu colega ficamos assim, gente, o que a gente está fazendo aqui? A gente não sabe, a gente não entende nada, né? Por quê? É uma realidade totalmente diferente. E olha que eu estava no primeiro, no segundo, não lembro se era no primeiro ou no segundo período, então era tudo muito novo. E eu comecei a buscar esses termos, né? Porque não adianta vocês olharem para o termo simples, se lá fora vai aparecer da forma. Eu explico dos dois jeitos, o simplificado e do jeito que realmente é lá fora. Por quê? Não adianta eu querer diminuir, ponderar com vocês aqui, se lá fora eles não vão ponderar. E a gente passa vergonha quando a gente não sabe fazer uma contabilização dessa, a diferença do caixa para competência. Gente, é incrível que pareça. Nós temos alunos, né? Ano passado a gente tinha aluno que não sabia a diferença de caixa para competência. Tem que saber. É uma mesma, eu sou ADM, eu sou CCO, eu sou do direito. Ei, tem que saber, gente, é para a vida. É registro.
né, conhecimento. A gente tem que saber separar uma da outra. Vamos lá. Vamos lá, Fernanda. Lê para mim ali. Fernanda hoje é minha porta-voz, hein? Vou alugar ela, Jádia. Vamos assumir que no exercício de um ano, aí 2002 eu colocar, 2022, tenham ocorrido os seguintes eventos na gestão de uma determinada empresa. Primeiro, pagamentos em dinheiro de despesas de salários e encargos no valor de R$2.000, referentes ao mês de dezembro de 2021. 2. Pagamentos efetuados durante o exercício de 2022 em cheques no valor de R$30.000, referentes a salários e encargos incorridos nos meses de janeiro a novembro de 2022. 3. Salários e encargos de dezembro de 2022 a serem pagos em janeiro de 2023 no valor de R$5.000. Observem que as operações estão acontecendo dentro do mesmo mês, ó, pagamento de salário em dinheiro, então, ou seja, já pagou, saiu do caixa, né? Pagamento durante X2 com cheque, então entende-se que é uma coisa que é o quê? Para 30 dias, ele não fala, mas aqui, ó, janeiro a novembro. Então, ou seja, ele já está dando um spoiler de quando vai ser isso. Continua lá, Fernanda. 4. Recebida em janeiro de 2022 a importância de R$500 referente a aluguéis do mês de dezembro de 2021. 5. Recebida em dinheiro durante o exercício de 2022 a importância de R$5.500 referente a aluguéis correspondentes aos meses de janeiro a novembro de 2022. 6. Aluguel de dezembro de 2022 a ser recebido em janeiro de 2023, no valor de R$800. Recebimento de R$250 do cliente João para a quitação de uma duplicata de seu aceite, referente à venda de um bem de uso pelo preço de custo, e contribuições incorridas em dezembro de 2021. Olha isso aqui, ó. Recebida em janeiro de X2, a importância de R$500 referente ao aluguel do mês de dezembro. Fernanda Knack, pelo regime de caixa, como que vai ficar registrado isso aqui? Em que mês? Em dezembro ou em janeiro? Aí, no caso, em janeiro mesmo, porque aconteceu em janeiro, correto? É o momento. Isso. E pelo regime de competência? Se no caso, em dezembro. Dezembro? Isso. É, isso. Mesmo acontecendo o pagamento ou não é isso? Isso mesmo. Show. Pode continuar ali. Continuar em... Recolhimento em janeiro de X2 por meio de cheque de importância de R$1.000 correspondente a impostos e contribuições incorridos em dezembro de X1. Pagamentos efetuados em dinheiro durante o exercício do X2 referentes a impostos e contribuições incorridos nos meses de janeiro a novembro de X2 no valor de R$12.000. Impostos e contribuições incorridos em dezembro de X2 a serem recolhidos em janeiro de X3, no valor de R$1.900. Serviços prestados durante o exercício de X2, recebidos à vista no valor de R$54.000. Show. Tá acabando, é a última. Só os fatos que a gente pediu para vocês lerem para a gente passar depois lá para frente. Pode ir, Fernanda. Serviços prestados em dezembro de X2 a prazo para recebimento no exercício de X3 no valor de R$15.000. Seguro contra incêndio firmado com a companhia Seguradora Brasil em 1º de setembro de X2 para cobertura contra riscos pelo período de 1 ano. Valor do prêmio pago em 1º de setembro de X2 por meio do cheque número 200.001 do Banco Urupês no valor de R$3.600. Pagamento de R$800 em dinheiro ao fornecedor J.A Limitada para a quitação de uma duplicata de nosso aceite decorrente da compra de imóveis para o uso da empresa. Show. Gente, olha só, por que eu fiz a Fernanda ler essa Bíblia? Porque é isso que nós vamos fazer no exercício de hoje. Olha lá. Vamos ver agora como que vai ficar aqueles 14 fatos contábeis ali, lembra? Fato gerador, que a Fernanda falou, que é aquilo que aconteceu, é o evento, né? Ou seja, é a essência do momento. Agora vamos ver como que fica no regime de caixa e no regime da competência. Olha lá, ó, regime de caixa. Ele registrou tudo o que aconteceu no caixa dentro do exercício. Tudo. Ele colocou os salários, ele colocou ali, ó, os pagamentos, impostos, seguro, tudo que foi pago, que aconteceu.
Olha como é que ficou o ARI, né? A nossa apuração do resultado do exercício. Quem é que lembra da apuração do resultado do exercício? Lembra, Natan? Eu lembro. Explica para mim aí, Degal, o que seria a apuração do resultado do exercício? Seria onde você coloca todas as informações dos... Meu Deus, fugiu o nome agora. Receitas e despesas. Não. Razonete. Vamos dizer, primeiro a gente pega todos os lançamentos, põe por razonetes, por ocorrência, e aí depois junta em um razonete só, que é o ARI, que é onde você vai confirmar se os dados estão corretos. Show. Para depois passar para a DRE. Olha, lembrou direitinho, hein? Agora pergunta aí, Edgar. Esse valor aqui, vamos ver se está afiado, né? Esse valor aqui, ó, 11.400, ele tem que ser igual ao quê para estar certo? Repete a pergunta. O valor final do ARI, né? Que isso aqui é o ARI que a gente está falando, resultado do exercício. Esse valor aqui precisa ser igual ao quê para estar certo? Para você confirmar. Lembra que eu falei com vocês? Quando vocês quiserem confirmar se o resultado de X demonstração está certa, é só conferir com o saldo final do ARI. A DRE, né? Da DRE. Show de bola. Gente, tá vendo como que tá tudo amarrado? A gente não consegue sair. O saldo final do ARI, o que é o ARI? Para quem, né, não tá lembrando. O ARI, o nome dele é o quê? Apuração do resultado do exercício. É quando você pega todos o saldo, não é o razonete, é o saldo final dos razonetes de despesa, né, e o saldo final dos razonetes de receitas, diminui um pelo outro, e o que sobrar, se for credor, ok, é lucro. Se for devedor, é prejuízo. A gente pega esse saldo aqui e transfere lá para a conta lucros acumulados ou prejuízos acumulados que detém no balanço patrimonial, tá? Então, ou seja, pelo regime de caixa, né, que segundo a Fernanda Knack, seria a apuração no momento em que ela ocorre, paguei, recebi, né, foi 11.400. Agora, vamos ver como que é a apuração pelo regime da competência. E eu quero que, deixa eu ver quem, doutor Natan Jacó, me explica a diferença. Era mesmo, Natan me mandou uma mensagem aqui que ele saiu para pegar água, que era para me avisar caso você chamasse ele. Beleza, então vamos lá, outra pessoa. Tiago de Oliveira, tá comigo aí? Não? Vitória, cadê o povo? Luana Scarva. Oi, professor. Oi, pessoa, a vozinha dela de triste, ela de cansada. Eu, prometo, Luana, que eu só vou te pedir uma vez, hein? Luana, me explica por que aqui na apuração do regime de competência o saldo foi maior? Oi, fala de novo. Cortou. Me explica, Luana, por que aqui no saldo final do regime do ARI, do resultado do exercício, porém, aplicado pelo regime de competência, foi maior do que lá no regime de caixa. Por quê? Porque as despesas foram maior que o lucro, é isso? Não, eu estou te perguntando por que o saldo final do ARI, do resultado do exercício aqui, apurado pelo regime de competência, ele é maior do que o saldo apurado pelo regime de caixa. Ah, tá. Olha, eu não sei se está certo o que eu vou falar, tá, professor? Pode falar, é isso que eu quero. Olha só, nesse caso, talvez porque a empresa ainda não recebeu todas as receitas. Eu não sei se é isso mesmo. Eu não sei nem se estou falando certo. Vamos lá. No regime de caixa, Luana, quando a apuração do ARI, né, foi feita pelo regime de caixa, você teve acesso ao lucro, ao final ali, o resultado final do que realmente aconteceu. De todos os débitos e créditos ali de receitas e despesas que a empresa teve, tá? Nesse sentido. Então, ou seja, como a Fernanda Knack falou pra gente, a apuração pelo regime de caixa, ela vai acontecer quando os pagamentos de receitas e despesas ocorrem. Então, por isso que o saldo, é bem menor.
Nesse caso aqui, Luana, ele foi apurado pelo regime de competência. Mesmo que eles não tinham recebido ainda a receita, ela foi provisionada e assim aconteceu com a despesa. Mesmo que a despesa não foi paga, eles provisionaram. Tá vendo a diferença? Aqui você tem 11.400 e aqui você tem 23.200. Gente, olha só a diferença. Então, ou seja, quando eu falo que os bancos eles têm medo desse regime de competência, é por isso, né, Edgar? Olha aqui, ó, você dobrou o resultado do que realmente aconteceu. E aí você vai pagar, né, sobre o que você teve de resultado, né? Exatamente. E aí, Edgar, algumas empresas, elas pedem essa informação. Eles querem o extrato do fluxo de caixa. Pega lá toda a DRE, né? Embora o padrão seja a competência, mas eles pegam lá a DRE, o balanço patrimonial, e vão confrontar com o regime de caixa. Eles vão pela DFC, demonstração de fluxo de caixa. Por quê? Para saber realmente como que está o caixa dessa empresa. Porque aqui, ó, ele provisionou aqui, ó, os mesmos dados, é a mesma coisa. Olha aqui, ó. Aluguéis, 5.500, provisionou o ano inteiro. Aqui, ele provisionou só o que ele recebeu. Olha que loucura, né? Então, ou seja, ele só tinha recebido isso. Aqui, ele provisionou o ano inteiro. Então, ou seja, tem uma diferença. Gente, tem grande diferença em você provisionar algo, falar que você vai receber, e tem muita diferença em falar que vai pagar, né? A gente sabe que o pagamento e o recebimento é uma coisa totalmente diferente do fato realmente ocorrido. Galera, eu preciso muito que vocês falem para mim que vocês entenderam essa diferença. Tem alguma dúvida? Fernanda? Eu acabei saindo para pegar água, perdi a melhor parte, eu acho. Vamos lá. Olha só. O que eu quis dizer aqui, Natan? Nós estamos vendo aqui, ó, o regime de caixa, tá vendo? Esse é o regime de caixa. O que é, Natan, o regime de caixa? Fala para mim, para a gente fazer uma recapitulação. É, basicamente um livro, né, sobre tudo que teve de entrada e saída, basicamente isso. Mas qual o período que você faz esse registro? No momento em que ele ocorre ou pela competência? Não, no momento que ocorre, né? Regime de caixa. No momento que ele ocorre. Então, ou seja, o ARI, né, que é isso aqui, ó, o resultado, a apuração do resultado do exercício, ela é a apuração que você vai ter duas formas de trabalhar, pelo regime de caixa e pelo regime de competência. Pelo regime de caixa, você vai apurar pelo momento em que ela aconteceu, né? Recebi? Ok, tá aqui. Paguei? Tá aqui. Não vou considerar recebimentos e pagamentos futuros, jamais. O Caixa, ele exige que você faça esse registro pelo quê? No momento em que ele ocorre. Então, esse dado aqui, Natan, é um dado mais verdadeiro. Ah, professor, você está fazendo apologia pelo qual método? Não, eu estou fazendo pela realidade. Se você quer saber a situação realmente da empresa, tem que fazer a apuração da DRE, da apuração do resultado, pelo regime de caixa, para você saber realmente o que está acontecendo, para não ter o problema do caso Heron, né? Que é motivo de estudo aí do quarto período, né? O quinto já estudou, o quarto vai estudar. Que é o quê? É você provisionar receitas que nunca vão acontecer. E aí, ó, olha lá. Olha a diferença, Natan. Olha aqui, ó. 11.400, né, de receitas pelo regime de caixa, o que realmente tá na sua gaveta. Agora, olha a diferença de competência. Quase que mais que dobrou, não é isso? É a mesma coisa, né? Só que um é referente à caixa e outra competência. Entendi. Viu? Obrigado. Agora pensa, Natan, você é um bancário. Você é um gerente de banco e o Edgar, ele é um grande, né, produtor rural ali, mexe com coisa de agropecuária, estilo Copeave. Ele vai no seu banco e te pede um financiamento. Tem todas as avalistas, tem tudo que precisa. Só que você precisa saber, é uma regra da sua empresa, né, do seu banco, saber qual que é a situação real da empresa. Você pede uma demonstração ou uma DFC, alguma coisa, né, que for critério do banco. Cada banco tem uma particularidade, que for pelo regime de caixa. Porque você vai saber a situação atual, né? Você sabe, aí você vai pedir de competência para você saber o quanto que ela projeta, né? Embora alguns bancos trabalham com a competência para aumentar a margem de crédito,
né? Mas eles também pedem para saber como que está a situação atual. Porque, meu Deus, se eu estou vendo que uma empresa está com dificuldade agora, está caindo, mas provisiona muita coisa lá na frente, né? Eu vou agir pelo quê? Eu vou olhar como é que está a situação agora. Eu acho que tem um exemplo fácil para entender regime de competência e regime de caixa. Vamos usar um exemplo, né? Eu trabalho com café, mas vamos usar um outro exemplo, né? Regime de competência seria: eu plantei uma lavoura de tomate e dentro dos meus cálculos eu tenho que colher 30 mil caixas. Só que se tudo der certo, se algo der errado, né, eu não vou colher as 30. Né? Então, competência, eu vou colher 30, e no regime de caixa, se der algum problema, eu colho, vamos dizer, 15 mil. Seria mais ou menos esse detalhe. Né? Dentro da suposição, eu produzo 30 mil caixas. Né? Só que eu sei que a realidade é outra, e aí seria o regime de competência, que é o que eu realmente vou produzir no final do período. Exatamente. E aí, por esse motivo, não adianta, gente. A gente sabe assim, mas professor, gente, a inadimplência vai existir sempre. Sempre a inadimplência vai existir, né? Mas vocês, ultimamente, né, a gente tem aí o score, que é a pontuação, né? Vocês têm visto que isso tem sendo muito utilizado, né? Hoje você vai comprar alguma coisa, principalmente nos grandes centros. Você quer informar o CPF? Você quer vincular o seu CPF à compra? Para quê? Para aumentar a sua pontuação, para te dar uma credibilidade maior. Para na hora de que você for solicitar um financiamento, algo do tipo, o regime de competência seja levado em consideração. E não apenas o de caixa. Porque a gente sabe, se o Natan, dono do banco lá, gerente do banco, fosse considerar essa margem aqui, nossa, não daria quase nada para ele. Mas aqui já dá uma saúde e tempo maior para que ele consiga, né, pagar um crédito melhor, né? Quem aqui não quer, né, solicitar ali ao banco alguma coisa, né, um limite de cartão de crédito maior, né, o financiamento de uma casa maior, tudo maior. Porém, existe limites para isso. Existe ali o quê? Regras. E, gente, por isso que eu falo, mesmo sendo estudante de administração, vocês estarão ligados eternamente pela contabilidade. Né? Vocês, em algum momento, vão se deparar com essa situação aqui. Talvez hoje ainda não é possível, mas um dia, na hora de analisar uma informação numa mesa, na hora de passar para um gestor, né, para um líder, alguém da cabeça de comando da empresa, essa informação vocês têm que saber. Eu vou vender para alguém, mas deixa eu testar, deixa eu saber como é que está o caixa dessa empresa, como que está funcionando, como está acontecendo lá. Tem que ter essa sagacidade, tem que saber esse conhecimento, né? Igual os meninos ali, ó. Quando os meninos do segundo aprenderam, né, do primeiro, vocês aprenderam isso no primeiro período, aprenderam o ARI, né, era uma coisa de louco, né? Foi difícil entender isso, explicar isso para eles. Ainda via o WhatsApp, né, Edgar? Que no primeiro período, no início da pandemia, as aulas eram por WhatsApp, lembra? Eu lembro. O ARI foi o que, eu falo assim, eu estava com alguma dificuldade, mas o ARI foi o que esclareceu o que eu tinha de dúvida, né? Porque Exato. Nas aulas que a gente fez, logo no início que você deu um trabalho, não tinha o ARI. Eu não sei se você lembra disso. Sim. E aí, quando eu fui passar para fazer DRE, eu comecei a ficar olhando algumas coisas e falei, isso tem alguma coisa errada. Aí não me cacei um negócio na internet, vi lá o ARI. Quando eu vi o ARI, como que era feito o lançamento, falei assim, agora acabou. Aí o trabalho desandou e deu tudo certo. Porque como não tinha, já dava para ver que tinha alguma coisa faltando, né? E aí foi que eu descobri. Né? Inclusive, no meu trabalho eu botei CMV, botei várias outras coisas que ainda não tinham sido passadas, né? Sim, porque o ARI, gente, ele é importante para quê? Para você conferir, e é com base, você faz o quê? O lançamento contábil, abre os razonetes, vai para o balancete de verificação, chega no balancete de verificação, aí você faz o ARI, né? Para você saber o quanto que você vai transferir para o balanço patrimonial, se é lucro ou prejuízo. Então, ou seja, isso aqui morre no balanço patrimonial, e aí depois você pega todas essas continhas aqui e monta DRE. Coloca lá o quanto que faturou de receita, quanto que foi o valor que entrou, aí vem impostos, aí vem tributos, despesa operacional, não operacional, lucro antes do
imposto de renda, e aí, no final, lucro líquido. O lucro líquido da DRE tem que ser igual a esse aqui. Por quê, gente? Porque é as mesmas contas, né? Se der algum BO lá na DRE, então, né, se o resultado do lucro líquido da DRE for separado, né, for diferente desse aqui, tá errado. Volta lá, somou alguma coisa a mais ou alguma coisa a menos, por isso que deu errado. Então, quando existe um critério para contabilizar, nós precisamos entender que o ARI é fundamental. É aqui que você separa as contas de resultado das contas patrimoniais. Tudo que você tirou do balancete e colocou para cá é para DRE. E tudo que ficou lá é do balanço patrimonial. E aí, gente, não tem erro. É só saber o que é ativo, o que é passivo. Pronto, acabou. Você não precisa mais ter medo de errar. Então, ou seja, quando a gente tem muitos lançamentos, fica um pouquinho, né, ali meio confuso para entender. Mas é apenas seguir a regra ali, ó, de competência, né, dependente se você recebe ou não no mesmo exercício, você acolhe, e o de caixa é só o que realmente já aconteceu. É os pagamentos e as receitas apuradas naquele momento. Beleza? Galera, alguma dúvida? Da minha parte, não, Natan? professor. Não, ficou bem esclarecido. Beleza. Aí o pessoal tá assim, gente, o que tá acontecendo com o professor? Tá diminuindo assim? Não é que eu estou diminuindo, é porque eu estou preparando vocês para o nosso próximo conteúdo. Quero muito que vocês saibam a diferença, saibam que a DRE é composta por contas de resultado, né? Então, ou seja, qual conta de resultado? Receitas e despesas. Nós aprofundamos lá no ativo não circulante, que englobava o quê? As coligadas, controladas. Agora, nós vamos aprofundar dentro da DRE. A gente vai destrinchar tudo que tem dentro dela. Agora, a gente está o quê? No pontapé inicial. Estamos no ARI. Para o quinto período, que tem um tempinho que já viu isso, é bom agora revisar, porque vai lembrar os termos, que é o quê? A apuração do resultado do exercício. É você pegar todas as receitas e despesas, jogar num razonete só e apurar o saldo. É prejuízo? É lucro líquido? Manda para o balanço patrimonial. O valor da DRE é composta por todas as contas da ARI. Essas contas da ARI, ou resultado do exercício, vão ser organizadas estruturalmente, na ordem lá que a nossa lei 6.404 exige, não é isso? Vai ser organizada e o resultado da DRE tem que ser igual ao resultado do ARI, o resultado do exercício. Ora, Miss. Beleza? Ora, Miss, Oi. só um ponto aqui. Oi? Até teve um aluno da minha turma também que ficou assim, a gente não lembra de ter estudado o ARI, tá? A gente vai ter que aprender da marra a Sim. gente por nossa conta, porque o nosso, igual assim, a gente não teve essa dinâmica de estudo, nosso estudo não foi tão aprofundado, igual você está falando. A gente não, acho que eu acredito, Sim. eu tenho quase certeza que a gente não teve ensinamentos sobre o ARI, a gente não teve. Assim, você falando, deu para entender qual que é a lógica dele, deu para captar direitinho, entendeu? Mas é só para dizer, a gente não teve essa instrução desse... Gente, e como é que vocês transferiam o lucro para o balanço patrimonial? Aí que tá. Quando finalizava? Boa pergunta. Tiago de Oliveira, meu Mas Deus. olha só, assusta, não, hein, mas eu tô falando sério. Nossa, a gente teve um muito básico. Eu vou até pegar meus caras, tudo anotado aqui. Eu vou olhar tudinho que eu tenho anotado. Mas eu tenho quase certeza que tem muita coisa que você tá falando aí, a gente não teve. Entendeu? Uhum. Sim. O que a gente pode fazer? Como nós estamos entrando no ARI hoje, a gente está estudando regime de competência e regime, né, de caixa, na próxima aula a gente pode fazer uma revisão plena sobre o ARI. Não tem problema, tá no nosso currículo ementa, a gente pode fazer, que aí fica nivelado, tanto para o quinto quanto para o terceiro. O que vocês acham? Vocês concordam? Não, Pode ser? Assim, eu não quero jogar isso para cima dos outros. Se os outros já estão entendendo e tá de boa, tudo bem. Eu vou também buscar também aqui informação aqui. Não tem problema não, entendeu? Mas assim, eu vou ser muito sincero com você. Eu tenho plena convicção que eu não vi isso. Eu vou pegar os cadernos, vou olhar tudo, vou revisar de ponta cabeça. Eu tenho plena convicção que a gente não viu esse assunto. Sim, não, a gente volta, não tem problema não. Para mim não tem problema, galera, né? Eu volto sim com o maior prazer, porque a intenção é deixar vocês nivelados, né? A gente tem que estar o quê? Zero bala. E aí o que eu posso fazer? Na próxima aula, ele é um assunto pequeno, tá, Thiago? O ARI, não é uma coisa grande, né? É quando você apurou o balancete de verificação, aí a gente faz o ARI. Na próxima aula, o que eu faço? Eu coloco esse assunto inicial do ARI
logo nos primeiros momentos, e aí eu vou para o assunto que seria programado para a próxima aula. Não tem problema nenhum. Faço sim adaptação para melhorar o entendimento de vocês, tá? Olha só, amigo, talvez o que pode ter acontecido, a gente sempre, assim, teve a questão de atalhos. Talvez talvez a gente já pegou outro atalho para poder resolver isso, que eu vou verificar ali. E talvez a gente não passou pelo área, entendeu? Sim. Uhum. Esse talvez é o Dá fato. uma verificada no seu material e me notifica. Não, professor, eu posso confirmar, Thiago, porque eu não lembro de ter visto, nem ouvido falar nesse assunto nas disciplinas de contabilidade que a gente teve anteriormente. Eu realmente estou falando, eu não tô bem por fora. Jesus do Rosário. Não tá resolvido então. Próxima aula a gente vai fazer um tópico, calção, né? Ou seja, algo ali que a gente vai colocar no início para que nivele para todo mundo. Eu tenho certeza que alguém lá, né, do primeiro período ali, também dos terceiros períodos, também tem alguma dificuldade, né? Tem alguma coisa pendente que ficou para trás ali, né? Então, ou seja, não se preocupem com isso, não. A gente vai fazer sim. Na próxima aula, eu vou pegar a atividade dessa semana, vou prorrogar para outra semana, vou deixar lá para quem já quiser fazer e entregar, né? Pode fazer atividade prática. Tem um questionáriozinho lá bem teórico, 4 questõezinhas que eu deixei apenas sobre a parte teórica. Por quê, gente? A gente precisa saber um pouco da teoria para diferenciar, porque senão na hora de vocês irem para o cálculo, vocês ficam perdidos. Na hora de fazer essa transição de receita menos despesa, o que sobra, entende? Se vocês não tiverem um pouquinho da teoria, fica um pouco perdido. Eu não gosto muito de trabalhar teoria, mas é preciso, é necessário. Eu só deixo a teoria quando eu sei que é importante para vocês. Sobre o ARI, vou emendar sim no nosso conteúdo da próxima aula, sem problema nenhum. Já coloco ele no inicial. Não vou emendar agora, Natan, porque já está no final, e isso não teria efeito prático, né? Na próxima eu não tenho material disso preparado, isolado, né? Vocês lembram que quando a gente trabalhou isso é matéria de segundo período, isso é, né? Finalzinho do primeiro, comecinho do segundo. Como eu não tenho esse material sozinho, ele tá junto do balanço, né? Porque quando você faz o ARE, o que sobrou, aí você joga para o balanço patrimonial. Escritura, bonitinho, faz o lançamento de transferência, né? Ou seja, chegou no ARE lá. O que seria o ARE? Balancete de verificação está pronto. Fizemos os lançamentos, né, Fernanda? Fizemos lá, lembra dos lançamentos? Débito, crédito, ok. Chegou ali no nosso o quê? No nosso razonete. Apurou os razonetes. Todos os saldos do razonete, vamos mandar tudo para o balancete de verificação. Para quê? Para verificar. Para saber se realmente está correto. Está correto? Ok. Vamos agora bater o débito com o crédito? Ok. Agora a gente vai para o ARE. Que é o quê? Apuração do resultado do exercício, ou só resultado do exercício. Quando você apura o resultado do exercício, você chega ao quê? No lucro líquido, porque é todas as suas receitas do exercício menos as despesas. O que sobra é lucro ou prejuízo. A gente pega esse saldo, lança bonitinho, transfere para o balanço patrimonial na conta lucros acumulados. E aí eu sempre comento com os meninos, e com vocês agora também, esse saldo final que nós temos lá no ARE, ele vai ser utilizado para conferir se o resultado da DRE bate com o ARE. Bateu, tá tudo certo. Eu até brincava, o Thiago, com os meninos, falava assim, a DRE, ela não tem ali o ativo e o passivo, para você, né, equilibrar. Mas você tem lá o ARE que você pode comparar com o saldo final, o resultado líquido da DRE, para ver se realmente está ok, está bacana. Mas não se preocupem, vocês não vão ficar defasados quanto a isso. Nós vamos sim fazer algo compensatório, e eu tenho certeza que vai ser importante também lá para o terceiro ver isso de novo, né? E por ser algo muito curto, né? O ARE, ele é muito curto, né? A gente sabe que é só um processo de transição antes de chegar na DRE. Né? Ele existe para quê? Para você transferir o saldo contabilmente para o nosso balanço. Tudo vai morrer aonde? No balanço e na DRE, que é o sentido final de tudo. Beleza, Thiago? Estamos combinados? Não, por mim tá ótimo. Joia. Não quero ninguém prejudicado, jamais. Quero todo mundo bem. Olha lá. Então, deixa eu só fazer uma palhinha da nossa atividade. A nossa atividade dessa semana, além do questionáriozinho básico do Forms, é só lá, verdadeiro ou falso, e pronto, acabou. Isso era teoria. Só para fixar.
A prática é o mesmo exemplo do slide. A mesma coisa. Eu só troquei valores. Dobrei, diminuí, a mesma coisa. O que vocês vão fazer? Vão comparar tanto a apuração do resultado do exercício lá pelo regime de caixa e pelo regime de competência. Eu quero que vocês vejam essa diferença. Igual a gente viu no slide, vocês vão fazer agora na mão, tá? Mas como vamos fazer esse nivelamento junto com o conteúdo da próxima aula, nós vamos, então, né, o prazo estava para a próxima segunda, vou jogar para outra, porque aí quem ficar com dúvida vai ter tempo suficiente para pegar o restante do conteúdo na próxima semana e fazer. Quem já quiser entregar, bacana. Essa atividade vale 1 ponto, tá? Então, ou seja, é 1 ponto de atividade. Então, vamos ter mais uma ainda no final, que é a atividade da casa, né? Da financeira da casa, que a gente vai trabalhar na próxima aula também. E vai estar tudo já dentro desse conglomerado aí. Beleza? Alguém tem alguma dúvida? Cassiano Rosa, tudo bem? Tá tranquilo, Cassiano? Carla Luísa, tá tranquilo? Cadê o povo da DM de Tarana, hein? Cristiane Janucci, tá tranquilo? Tudo certo, professor. Beleza. A Cristiane lembra, né, Cristiane, desse área, né? Ô, sofrimento, hein, Cris? Lembra? Eu lembro, passei mó aperto. Mas, gente, para não assustar o quinto, eles tiveram essa dificuldade porque na época a gente estava justamente começando, né, o ano letivo deles, né? E foi justo na pandemia. Então, pensa, você aprendeu o conceito introdutório de contabilidade, não era nem pelo Google Sala de Aula, que é organizado, que tem lá tudo bonitinho. Não, não era assim, né, gente? Era pelo WhatsApp. Era uma loucura. Foi tanto sofrimento que não dá nem para esquecer mais como é que se faz. Os áudios de 20 minutos do Aramis, explicando a matéria. 20 todo mundo minutos respondendo. nada. 3 minutos. Respondendo no meio, todo mundo respondendo no meio. Aí era para esperar vir os áudios tudo, alguém respondia no meio, e por aí vai. Nós somos guerreiros. Vocês foram mais que vencedores, né? Todos vocês, tanto o quinto, também devem ter passado por isso lá, né? Nessa etapa, acho que vocês estavam no terceiro, lá eles estavam no terceiro, né? Com certeza vocês também passaram por isso, né? Foi um momento muito complicado, mas graças a Deus a gente conseguiu. Vocês estão, alguns ficaram pelo caminho, né? Infelizmente, né? É difícil, mas grande parte está aqui hoje formando esse time brilhante que são vocês. Aí eu tenho certeza que vai dar certo. Eu tenho o maior prazer quando uma turma, igual a Fernanda, o Thiago, notifica isso, acende essa lamparina, mostra isso, porque é sinal que eles estão comprometidos com o resultado. Eu né? confesso... E o nosso resultado tem que ser... Oi, pode falar, Thiago. Aramis, aqui, eu confesso que meu terceiro período, assim, talvez alguns da minha turma vão até criticar, mas foi o período que eu mais aprendi, por incrível que pareça, e foi as matérias mais difíceis que tinha na faculdade, que era, no caso, tinha estatística, tinha contabilidade de custo, tinha todas as matérias ali no coisa. Então, tipo assim, as matérias assim, que eu mais me aprofundei, eu acho, não sei se eu foquei tanto em estudar nesse período, tanto, assim, às vezes nem dormia de noite, mas assim, foi o que eu tive mais aproveitamento, foi no terceiro, justamente nessa transição do WhatsApp aí, nesse negócio de grupo. Nossa, e foi muito complexo, né? Porque... Pode falar, Fernanda. Não, eu ia falar que para os meninos que tiveram aula com o Anderson, nossa, deve ter pelado bonito, porque eu tinha que virar noite, eu passava para fazer a prova dele com conteúdo, eu ficava doidinha, virava a noite fazendo e o dia seguinte fazendo, mas realmente eu aprendi muito, tanto que na parte de contabilidade, a gente está tendo gestão de curso agora, tá muito fácil de assimilar, porque é muito parecido as coisas, então, mesmo com aquela correria, aquele monte de áudio que a gente se perdia tudo no meio, da minha parte também, eu tive um aproveitamento muito bom mesmo, porque eu tive que estudar dobrado, triplicado, mas a gente chegou por aqui. Chegou. Isso que importa, né, Fernanda? Chegar. É isso que importa, chegar. Mas dificuldades, né, alinhamento, a gente, né, nós vamos ter mesmo, é necessário passar por isso, né, para que a gente evolua, né, para que a gente consiga chegar ali onde a gente precisa, né, que é o resultado maior. A gente tem que passar por isso, faz parte. Senão, né, fica muito fácil. Se fosse uma frase que eu escuto sempre, né, se fosse fácil, todo mundo fazia, né, então essa não é a intenção. Não é que todos façam, né, mas sim aqueles selecionados, né.
Então, assim, a tendência é isso. É bacana saber que vocês também tiveram isso, né? Isso é muito bacana, né? Até porque a grade, ela é completamente diferente da grade que vocês estudaram, né? Nós fizemos todas as adaptações de acordo com o Grupo Favene, né? A solicitação deles, mas, querendo ou não, tem alguma coisa e outra que fica ali para trás, a gente precisa alinhar, né? A gente vai fazer esse alinhamento também com o 8º esse ano. É bacana, né? Ter esse alinhamento, preciso, né? Tem que ter essa compensação. Ainda mais que o 7º esse ano já vai fazer o exame de suficiência para contabilidade. Então, ou seja, né? Tem uma galera que já vai estar organizando para ir fazer a prova agora em junho, né? Então, ou seja, tem que ter um alinhamento, porque senão, né? Acaba que meio que fica perdido, algum tópico passa perdido, passa desapercebido, e é importante. Precisa compensar. Beleza, galera? Mais alguma colocação? Natan? Matheus, alguma colocação? Vou lembrar desses áudios de 20 minutos do Aramis, hein? Beleza, vou falar disso na formatura de vocês, hein? Que eu usava o áudio de 20 minutos. Nossa, gente, não lembro disso não, hein? Eu acho que era só 5 no máximo, hein? Era no máximo 5 mesmo. Beleza, galera. Desejo a vocês uma boa noite, tá? Qualquer coisa, quem que já for fazendo já o exercício, pode me mandando dúvida lá, Luana, né? Manda para mim, a gente vai, nós vamos terminar ali. Beleza? Até o próximo encontro. Tchau, tchau, galera. Boa noite. Boa noite, Aramis. Boa. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa.